Sabe aquela curiosidade de saber o que bilionários, atletas de elite, os grandes ícones da nossa cultura fazem no dia a dia? Bom, o autor Tim Ferriss tinha essa mesma curiosidade, e ele fez o trabalho pesado pra gente. Passou anos entrevistando centenas dessas pessoas e juntou tudo nesse livro, O Ferramentas dos Titãs. É basicamente um guia prático com as táticas, os hábitos e as rotinas de quem joga em altíssimo nível. Então, a grande pergunta que o livro tenta responder é exatamente essa. Como é que essa galera que está no topo realmente pensa e age? E o mais importante, o que a gente pode pegar emprestado deles para aplicar na nossa vida? Vamos dar uma olhada? E o mais legal é que o livro não é tipo uma receita de bolo, sabe? Com um passo a passo que todo mundo tem que seguir. Pensa nele mais como se fosse uma caixa de ferramentas. A ideia é que cada um abra, olhe o que tem dentro e escolha o que faz mais sentido para a sua própria vida, para a sua realidade. Ok, um dos padrões mais óbvios que o livro mostra é o poder da manhã. A ideia de que para muitos desses titãs, o dia é ganho ou perdido logo nos primeiros minutos. É sobre vencer a batalha antes mesmo dela começar de verdade. E essa rotina matinal pode ser dividida basicamente num sistema de 3 passos bem simples. Primeiro, acordar o corpo, gerar energia. Segundo, preparar a mente, buscar clareza, sabe? Silenciar o barulho. E por fim, o terceiro passo, definir o dia, ter foco nas prioridades. É uma sequência que, de certa forma, prepara todo o sistema para performar no máximo. Só que essa rotina não é igual para todo mundo, e isso é o interessante. Por exemplo, para o Jocko Willink, que é um ex-comandante dos Navy SEALs, isso significa um treino pesadíssimo antes do sol nascer. Já para o coach Tony Robbins, é um mergulho em água gelada para dar aquele choque no sistema. E para muitos outros pode ser uma coisa tão simples quanto escrever num diário para organizar as ideias. Mas não é só sobre o corpo, claro. O livro mostra que existe uma meta-habilidade, quase como se fosse o sistema operacional por trás de tudo isso, que é o treinamento da mente. E para ter uma ideia do impacto disso, se liga nesse número: 80%. É muita gente. Mas 80% de quê, exatamente? É isso mesmo. Mais de 80% das pessoas de altíssimo desempenho que foram entrevistadas têm algum tipo de prática diária de meditação ou mindfulness. De todos os hábitos que o livro aponta, esse é o padrão mais consistente, de longe. E o livro tira todo aquele misticismo da meditação. Na prática, sobre isso aqui, é treinar a mente para observar o que está acontecendo no presente, em vez de sair reagindo no piloto automático a tudo. É basicamente um treino para manter a calma no meio do caos. E olha só que interessante. Tudo isso, tantas rotinas da manhã, quanto o treino da mente, se conecta com a filosofia principal do livro. Pequenos detalhes, quando feitos com consistência, geram mudanças gigantescas. A mensagem aqui é muito poderosa. As maiores transformações vêm em pequenas doses. Não é sobre mudar a vida da noite para o dia. São os pequenos ajustes, feitos todos os dias, que constroem os grandes resultados com o passar do tempo. E tem uma frase no livro que resume isso de um jeito perfeito, que é: se mais informação fosse a resposta, todos nós seríamos bilionários com abdômenes perfeitos. Forte, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o jogo não é vencido só acumulando conhecimento, mas sim aplicando o que a gente já sabe. A verdadeira diferença está na execução, no dia a dia, de forma disciplinada, naqueles pequenos detalhes que, somados, fazem toda a diferença. Então a filosofia é bem clara. A ação é muito mais importante que só informação. E aí fica a pergunta, né? De todas essas ferramentas que a gente viu, qual seria o primeiro pequeno passo, a primeira ferramenta que alguém poderia pegar para começar a testar essas ideias?